O fenômeno climático El Niño está chegando ao fim. Pois é, em breve ele vai se acabar. Eu vou falar aqui para vocês sobre isso, explicar mais ou menos por que ele está chegando ao fim realmente e mostrar, né, as evidências, inclusive os dados, as temperaturas, e mostrar para vocês como é que estão essas anomalias, né, e quando mais ou menos ele vai findar. Se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes larga o dedo no like e compartilhe o vídeo. E olha, dá uma olhada lá no clube de membros que você pode até pedir um vídeo. Então vamos lá. Meus amigos, os dados estão aqui. Ó. Esse daqui é o dado da temperatura de anomalia da superfície, né? Ou seja, aqui no último dia 15 de abril, mais conhecido como hoje, na data que eu estou fazendo esse vídeo. Então nós temos aqui, olha, as temperaturas, né, ainda um pouco acima do normal aqui no Pacífico, e aqui nós estamos vendo esse grande, ó, esse grande azul bem forte na área de ressurgência aqui. Isso aí é um indicativo que, né, ó, tá, o ninho, ó, tá acabando. E agora, o que mais importante do que a temperatura atual? É essa aqui, ó. São as anomalias, no caso de 7 dias. Então, essa variação de temperaturas de 7 dias, nós vemos que o Pacífico está perdendo calor. Nessa região tropical aqui, equatorial, onde fica realmente o El Niño, onde ele é caracterizado, nós estamos vendo que o Pacífico está esfriando. Tá? Ele está indo, está perdendo calor, ou seja, radiação de onda longa, né? Ele está perdendo esse calor e com isso nós estamos vendo anomalias negativas nessas áreas para 7 dias. Tá? Mas isso ainda não quer dizer que o El Niño acabou, mas ele está bem fraquinho e se encaminhando para o seu fim. E os dados são os seguintes. Bom, primeiro vamos entender o que é essa região, né? Onde nós temos a região Ninho 1 mais 2, que interfere bastante aqui no clima do Brasil. Ninho 3, tá? Que é essa região aqui. Ninho 4 e Ninho 3.4, que é essa região intermediária, onde Ninho 3.4, que é a região que define, né, o fenômeno El Niño e redefine o fenômeno Laninha e define quando está neutro. Tá? Então é nessa região que está em vermelho, que vocês estão vendo, Ninho 3.4. Então nós vamos ver as anomalias de cada uma dessas regiões. Primeiro começando, né, pela costa, Ninho 1 mais 2. Onde nós podemos ver que ele está com uma temperatura negativa ali da superfície do mar. Isso aí ele teve aqui, eu já fiz até um vídeo aqui falando sobre um possível laninha costeiro que poderia se formar, que era muito cedo para se falar. Então realmente ainda foi muito cedo porque ele não se formou porque a temperatura não se manteve abaixo de meio grau, né? Então lembrando que aqui, ó, vocês podem ver que a temperatura abaixo de meio grau, tá? Ela não está abaixo de meio grau, então ainda não configura laninha nessa região, no caso laninha costeiro. Então ainda está ali entrando, ele está resfriando. Ele teve uma grande queda aqui desde março até abril, tá? Uma queda de mais de 1 grau, né, de temperatura. Isso aí, né, tem uma explicação que no final do vídeo eu vou falar. Agora, na região Ninho 3, que é essa região aqui, tá? Essa região aqui, ele já dá sinais de neutralidade, tá? Onde que a temperatura estaria mais 232, tá, graus Celsius, ou seja, 0,2 positivo. Tá? Então essa anomalia é uma anomalia fraca e indica uma neutralidade. Lembrando que para ter fenômeno El Niño ou Laninha, tem que ter mais 0,5 ou menos 0,5. Né? E claro, como é que ainda estiver a questão lá da posição do vento, né? Se estava de leste para oeste, de oeste para leste, tá? E, ou seja, pressão também ali sobre a costa, do Peru, do Equador, tal, dali, dessa área ali. Tá? Então, isso aí acontece, né, onde nós estamos vendo também uma queda de temperatura que vem acontecendo nessa região, que já é sinais, né, do que o El Niño está enfraquecendo. Agora, o Ninho 4, que é essa região mais ali para perto da Oceania, tá? O Ninho 4, onde que a temperatura
está em 0,686, né? Positivo. Isso daí ainda está numa condição de temperaturas onde que ainda seria um El Ninho fraco, mas o que determina mesmo o El Ninho não é nem o Ninho 3, nem o Ninho 4. É essa parte do meio aqui, Ninho 3.4, como eu falei. E aqui a situação está o seguinte. Está assim, ó, mais 0,538, ou seja, meio grau acima, um pouquinho acima do meio grau, ou seja, indica um El Ninho bem fraquinho, tá? Então, nós estamos vendo que desde início de abril, onde ainda estava, né, moderado, tá? E de abril para cá foi só queda, tá? Do início de abril para cá foi só queda. Nós pegamos aqui, ó, lá para o dia 3 de abril, 4, a queda foi vertiginosa. Tá? Onde nós não tivemos, desde janeiro, ele não conseguiu superar a patamar de moderado, onde que ele só atingiu o El Ninho forte, tá? Um pouco lá em dezembro, não chegou a super El Ninho, como eu falei que não iria chegar, e ele ia ficar entre moderado a forte, como eu falei no seu ápice. E nessa situação aqui agora, ele está com realmente encaminhando para o seu fim. Ele está bem fraquinho, está perdendo calor, tá? Como nós vimos na anomalia, o oceano está perdendo calor. E o que julga é isso aqui, pessoal. As posições, como eu falei. O ninho 0,1 mais 2 menos 0,349. Ninho 2 mais 232. Ninho 3, perdão. Ninho 4, 0,686 positivo. E Ninho 3.4 positivo em 0,538, que é aqui que determina o fenômeno El Ninho. Então, ainda estamos com o El Ninho, mas o El Ninho muito fraquinho, mas muito fraquinho, se encaminhando para o seu fim. Tá? Acredito que já nesse mês de abril, no mais tardar início de maio, esse fenômeno ele já acabe, já entre para a fase neutra. Tá? Então, ele deve permanecer uns 2 meses aí nessa fase neutra, 2 a 3 meses, e pegar o início do inverno, ou já o primeiro mês do inverno, com o fenômeno Laninha. Tá? E aí depois eu faço um outro vídeo explicando aí como que seria, né, o Laninha realmente aqui no Brasil, principalmente. Então, isso aí tem um porquê. Tá? Nós estamos vendo aqui essa negativo. Isso aqui já mostra que o El Ninho já está se enfraquecendo por causa justamente de uma onda de Kelvin que aconteceu. Então, ó, nessa seta aqui nós estamos vendo que aqui determina que é El Ninho. Nessa outra seta aqui determina o quê? Que pode ter um laninha costeira, ainda não tem um laninha costeira. Os dois fenômenos podem coexistir, tá? Mas, contudo, porém, entretanto, esse dado aí de negativo ali na costa, essa ressurgência de água fria, diz muito sobre o fenômeno El Ninho que está entrando na sua derradeira, seu derradeiro fim. Tá? Isso mostra, né, pelas as anomalias de temperaturas de 0 a 300 metros de profundidade, onde que vocês estão vendo aqui, ó, nessa região aqui, é justamente a costa lá onde que nós vemos onde sai o ninho 1 mais 2, onde sai isso aqui. Tá? É essa região aqui, onde nós vimos lá no mapa, lá no início do vídeo, que estava justamente com anomalias muito abaixo da média. Então, e o que isso quer dizer? Quer dizer que teve uma onda de Kelvin que trouxe essa anomalia aqui, que teve o quê? Um resfriamento dessas águas subsuperfície, ou seja, entre 0 e 300 metros de profundidade. E esse bolsão de água fria, à medida como ele foi se aproximando na costa, ele está fazendo uma ressurgência. E essa ressurgência de água fria que vai determinar a superfície, vai pegar aqui, ó, vai alterar a superfície do oceano,
Tá? Isso aqui já começou há muito tempo, já vindo esse bolsão de água fria. Lá atrás, se vocês pegarem esse vídeo, até do ano passado eu falei que o El Ninho já estava com dias contados, justamente por causa desse dado, tá? Desse bolsão de água fria que estava vindo em direção à costa, que uma hora ele ia fazer essa ressurgência e está acontecendo agora. Tá? E exatamente o que vai acontecer? Essa água fria ela vai ressurgir e vai tomar conta do Pacífico ali central, ali no Pacífico equatorial. E com isso, o que vai acontecer? De El Ninho, né, vai para neutro e vai começar a virar a fase para Laninha. Agora, vai ser um Laninha forte? Vai ser um Laninha moderado? Vai ser um Laninha fraco? Não perca a cena dos próximos capítulos. Tá? Então, aguarde aí que no próximo vídeo desse assunto eu vou trazer mais ou menos como você pode ver esse fenômeno Laninha baseado nos dados que está se apresentando da superfície do oceano, os dados que nós temos aí das boias oceânicas que medem essas temperaturas e mar mais profundo, e aí nós vamos ter uma ideia de como pode desenvolver esse Laninha. Claro que não é uma ciência exata, não é algo extremamente. Nós falamos assim, não, vai ser super. Não, não, a gente não tem como cravar, a gente tem como estimar. Tá bom? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Gostou? Já peço a você o seu like no vídeo. Não deixa lá de conferir o clube de membros, que você pode até pedir vídeo, né? Então é isso aí. Forte abraço. Até a próxima.